tem uma folha guia para vocês poderem tomar notas do sermão, se isso vos facilitar e quiserem fazer uso do mesmo, para acompanharem. Agora sim, depois dessas informações, relembrar estas coisas que são importantes para tornar mais útil e de grande benefício o tempo do estudo da Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos então ao sermão esta manhã, que tem como título O mal tem prazo de validade. O mal tem prazo de validade. Na madrugada de sexta-feira, pouco depois da 1 da manhã, Israel lançou a Operação Rising Lion. A mesma constituiu inicialmente num ataque aéreo concertado e cirúrgico contra o Irão, especificamente contra alvos militares, chefias militares, cientistas de energia nuclear e centrais nucleares no Irão. É o mais recente conflito bélico numa região que nós sabemos já por si muito tensa. E as coisas parecem estar a escalar com a esperada e óbvia retaliação do Irão e também as ameaças do Irão aos Estados Unidos da América, à França, ao Reino Unido, em caso de envolvimento nesta guerra. No fundo, são ameaças à NATO. Todos estes países, estes 3 países formam parte da NATO, da qual nós, Portugal, também fazemos parte. A grande pergunta é como é que nós reagimos a estas notícias? Como é que nós, cristãos, devemos olhar para estes tempos conturbados? Para as guerras e rumores de guerra? Como é que nós vamos reagir a estas ameaças à nossa prosperidade e segurança no mundo ocidental, na Europa e diretamente no nosso país? A melhor forma de responder a estas perguntas é, sem dúvida, fazer uso do livro de Daniel. O livro de Daniel, nestes tempos conturbados, é o melhor livro para nós termos na nossa cabeceira. O livro de Daniel é o melhor livro para nós termos, livro de bolso, para termos à mão e fazermos uso do mesmo, especialmente para nós sabermos como devemos reagir em tempos ameaçadores e conturbados como os quais nós estamos a lidar. E não sabemos o dia da manhã se será muito pior. Mas o que sim sabemos está na palavra de Deus e é suficiente para nós. Por isso vamos a Daniel, capítulo 8, versículo 1 a 14, primeiramente. Vamos ler a palavra de Deus e eu vou pedir àqueles que podem, que possam colocar-se de pé, por favor, para ler a palavra de Deus. Daniel 8, versículo 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. E, naquela visão, eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir.
E o bode o lançou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito. E no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu. E lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois, ouvi um ser santo que falava. E outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será restaurado ou reconsagrado. Podem sentar-se, amados irmãos. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. A literatura profética e a literatura apocalíptica está cheia de desafios para nós. Necessitamos da ajuda, do auxílio divino, como em todas as coisas, para um melhor entendimento. Versículo 1, nós vemos aqui nos primeiros versículos a introdução. A introdução daquilo que está prestes a ser relatado. Versículo 1 nos situa no tempo e no espaço. No 3º ano do reinado do rei Belsazar. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. Na última vez que nós estivemos no livro de Daniel, em Daniel capítulo 7, nós vemos que Daniel teve uma visão, e essa primeira visão foi no 1º ano do reinado de Belsazar. Daniel não era alguém que estava continuamente a ter visões e sonhos. Nós vemos que passaram-se 2 anos para ter uma nova visão, uma revelação especial de Deus. Nós entendemos que o livro de Daniel, e já falámos sobre isso, ele não está escrito em ordem cronológica. Porque nós vimos no capítulo 6 de Daniel que quem está no poder são os medos. É os medos, o Império Medo-Persa que está no poder. E o Império da Babilônia já tinha sucumbido às mãos do Império Medo-Persa. Mas agora, no capítulo 8, nós temos um regresso ao passado, tal como no capítulo 7. É um regresso à Babilônia. É Daniel ainda subjugado e como servo da Babilônia. E é neste contexto que ele tem esta visão especial. Estamos aproximadamente situados no ano 550 a.C. Também um detalhe importante no texto de hoje, que obviamente vocês não têm como saber, se não tiverem diante de vocês um auxílio para o mesmo, é que o capítulo 8 regressa ao hebraico. O livro de Daniel tem uma estrutura interessante. E uma das coisas que define a estrutura do livro de Daniel está na mudança linguística. O livro de Daniel começa em hebraico. No capítulo 2, versículo 4, ele muda para aramaico. A língua mais comum, e foi a língua depois mais comum falada pelos judeus, até cerca do ano 70 depois de Cristo. Mas aqui, nós temos o regresso do livro ao hebraico. E vai ser assim até ao final do livro. Vai estar escrito em hebraico. Obviamente, vocês já sabem que há muitas teorias do porquê desta mudança. Talvez a mais simples para nós entendermos do porquê desta mudança linguística é, primeiro, quando há uma mudança, o autor quer chamar a nossa atenção. Isso é óbvio. E segundo, se há uma mudança para o hebraico até ao final do livro, nós temos que ter uma particular atenção
que tudo aquilo que vai ser revelado no capítulo 8 até ao capítulo 12 é diretamente para o povo de Deus. Era para o povo de Israel, aqueles que falavam hebraico, e é por extensão para nós, hoje, que somos parte do povo de Deus. Era para o povo da antiga aliança e nós agora que estamos na nova aliança por meio do sangue de Jesus Cristo. Esta visão é para nós. Esta visão é para nós. E também sabemos que é para nós, porque o livro de Daniel ficou guardado, preservado para nós até aos dias de hoje. Versículo 2, nós vemos que ele foi levado numa visão. Eu falei que no início é um regresso ao passado, não é? Do livro, ao tempo da Babilónia. Mas enquanto Daniel estava na Babilónia quando recebe esta visão, ele é transportado para o futuro. Ele é transportado para o futuro. Ele tem uma visão do futuro. Ele não é transportado literalmente, está bem? Não pensem em filmes de ficção científica, nem nada pelo estilo. Ele não é transportado literalmente para o futuro, mas em visão. Ele recebe revelação do futuro. E ele descreve que em visão parecia-me, não quer dizer que ele estava. Ele diz, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e naquela visão eu estava à margem do rio. Agora, vocês não têm que saber geografia bíblica. Não têm que ser espertos na mesma. E, obviamente, não têm como identificar que região é essa. Mas quando a Bíblia menciona a cidadela de Suzã, nós sabemos que ela, mais tarde, depois dos dias em que Daniel recebeu esta visão, depois do Império Babilónico, veio o Império Medo-Persa. Nós já vimos isso no livro de Daniel. E esta cidadela de Suzã tornou-se numa das capitais do Império Persa, onde depois nós vemos o desenrolar da história de Esther. No Império Persa. A localização exata é o sudeste do atual, imaginem só, Irão. Perto da fronteira com o Iraque. A província de Elão é esta região a leste da Babilónia, também no atual sudeste do Irão. A própria Suzã fazia parte desta região, Elão, e funcionava como a capital. E ainda menciona aqui a margem do rio, que é geralmente associado este rio a um canal artificial ou a um rio natural próximo da cidade de Suzã. Então nós temos a clara ideia, vislumbre, que Daniel foi transportado por revelação, visão para o futuro, para o Império Medo-Persa. Deus está a revelar a Daniel aquilo que estava prestes a acontecer. E como é que o faz? Primeiramente lhe dá, versículo 3 e 4, a visão do carneiro. Eu vi um carneiro com 2 chifres. Tu tens que entender que estamos em literatura profética. Nós estamos em literatura apocalíptica de revelação futura e tem determinadas características, que é o uso de símbolos. E aqui estes animais são usados de maneira simbólica para que Daniel pudesse entender a revelação de Deus. Deus lhe faz vislumbres de elementos reais para ele poder compreender melhor, porque imagens nos ajudam a entender melhor uma mensagem, ou não? Nós dizemos isso, não é? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Do ponto de vista literário, este carneiro, tal como já vimos no capítulo anterior, este animal vai além do animal em si. Ele está a representar uma potência mundial, um reino. Este carneiro. Os chifres, associado a isso, sabemos isso, porque diz que o carneiro tinha chifres, 2 chifres. Quase sempre na literatura, e na literatura que tu encontras na Bíblia, em outros textos, o chifre é usado simbolicamente para representar o poder ou a força de um indivíduo.
ou de um reino. Então nós temos aqui um império, uma potência mundial, com dois chifres, duas autoridades. E nós sabemos, porque estamos num lugar privilegiado da história, nós conhecemos a história que já passou. Daniel não, quando recebeu essa visão. Mas nós já sabemos que depois do Império da Babilônia, babilônico, veio o Império Medo-Persa. Aí está esta potência mundial, este animal com dois chifres, medos e persas. E um veio primeiro do que o outro. Primeiro veio os medos, nós vemos isso no capítulo 6, estão os medos a reinar, e depois os persas. Está bem? E isto tudo é descrito nesta visão. Diz sobre esta potência mundial que dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Ou seja, esta potência mundial estaria, e a mensagem que é transmitida a Daniel, estaria determinada a conquistar territórios em todas as direções, mas especificamente para o lado ocidente. Nenhum dos animais lhe podia resistir. Aqui os animais, como já vimos, simbolizam reinos. Os chifres simbolizam reis ou autoridades. Nem reis, nem reinos podiam resistir à força desta potência mundial que estava para surgir. Nós já sabemos quem é, e no capítulo 8 também a interpretação está clara, porque o texto vai nos dizer quem é este império. Ninguém lhe podia fazer frente. E vemos a reação de Daniel a tudo isto no versículo 5. Ele ficou em silêncio. Ele ficou a considerar tudo isso. Ele vivia debaixo, subjugado, do maior império daquele tempo, poderoso, que se creia indestrutível, que as muralhas da Babilônia eram impenetráveis. Mas agora Daniel recebe a revelação que a Babilônia será destruída e substituída por uma nova ordem mundial, uma nova potência mundial. E isto deixa surpreendido e chocado a Daniel. E não é para menos. Porque imaginem, também nós recebermos uma visão que os Estados Unidos da América seriam derrotados e desapareceriam do mapa mundial como potência militar. Seguramente isso iria causar, se alguém nos dissesse isso, teríamos dúvidas sobre o mesmo. Ou iríamos ficar chocados, porque não podemos imaginar tal coisa a acontecer. É a maior potência militar do mundo. Bem, foi esta a mesma reação de Daniel quando recebeu esta revelação de Deus. Mas as visões não param por aí. Ele recebe uma nova visão, a visão do bode, não é? Versículo 5 a 8. Reparem, é um outro animal distinto. Está a falar de outro reino. Está a falar de outra potência mundial. Já não é um carneiro, agora é um bode. Um bode que vinha do ocidente, como diz o versículo 5. Por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. Está a falar de uma potência mundial que iria surgir, que tal seria a sua rapidez, a rapidez que iria obter o domínio, que até iria parecer que nem toca no chão. Reparem a velocidade. Um bode que nem toca no chão, tal a rapidez do mesmo. E diz que este bode, em vez de esperarmos, quem conhece um pouco de zoologia, em vez de esperarmos um bode com dois chifres, na visão que Daniel recebe, diz que é um bode com um chifre. Um chifre. Um chifre proeminente. E nós sabemos que se refere a um rei humano que se iria destacar de todos os demais. Já vamos ver quem é. Já vamos ver quem é. Diz que o carneiro não tinha força para lhe resistir. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Eu estou apenas a ler o texto. Este bode, esta nova potência mundial, irá atropelar e ferir mortalmente o carneiro. Irá subjugar e fazer desaparecer
o carneiro, esta potência mundial que surgiu depois da Babilónia, nós sabemos, os Medo-Persas. Como eu quero ainda manter-vos na expectativa, nós já vamos ver quem é este bode e quem é este chifre proeminente também. Agora o texto diz que é ao bode a quem pertence o poder, não é mais ao carneiro. É ao bode que ninguém pode resistir e ninguém pode livrar. Já não pertence mais esse poder e esse domínio ao carneiro. Ele foi substituído por uma nova potência mundial. Daniel está a receber uma revelação da história futura mundial, geopolítica. Diz, versículo 8, ainda mais detalhes sobre este bode. Versículo 8 diz que o bode cresceu muito. Iria ser uma potência mundial que jamais iria teria uma extensão que jamais teria sido obtida por nenhuma outra. Também queria ser de tal forma poderoso, esta potência mundial, queria parecer indestrutível, no auge da sua força, do seu poder, até que algo acontece. Algo acontece. É no auge da sua força e do seu poder que aquele grande chifre, este rei poderoso, ele foi quebrado e no seu lugar nasceram outros 4 chifres. A visão é, então, de um animal que representa uma potência mundial futura que estaria para surgir, no qual um grande chifre, aquele rei poderoso que tinha iniciado esta potência mundial, iria morrer abruptamente. E no seu lugar seria substituído por 4 reis. Nós já vamos ver de quem é que está a falar, porque tudo isto já se cumpriu na história. E isto é algo maravilhoso pensar como a Bíblia, profeticamente, antes de mais de 300 anos disto acontecer, quando Daniel recebeu esta visão, mais de 300 anos antes, tudo se cumpriu. E nós o sabemos, porque agora nós conhecemos a história. Mas continua. Versículo 9 a 14. Agora é a visão, uma nova visão. É a visão do chifre pequeno. Sobre este chifre pequeno, no versículo 9, diz que este cresceu muito para o sul. Repara, não é um novo animal. O bode se mantém. É um chifre que vai surgir de entre os 4 chifres. Não é? Porque há esta potência mundial, o rei poderoso que iniciou essa potência mundial, que será quebrado, será destruído, desaparecerá. Surgirão 4 reis, 4 chifres, e dentro de um desses chifres irá surgir um chifre pequeno. Mas que cresceu muito para o sul, diz o versículo 9, para o oriente e para a terra gloriosa. Reparem, este chifre pequeno irá crescer no seu domínio, já não para o lado ocidental, mas para o lado oriental e para o sul. E diz especificamente aqui o texto, irá crescer em direção à terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? É uma referência à terra prometida. É uma referência a Canaã. É uma referência a Israel. Versículo 10, reparem este chifre pequeno. Ele cresceu até o exército do céu e jogou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. O exército do céu, alguns aqui traduzem como, ou interpretam como seres angelicais, exército do céu. Eu creio que é errôneo, errado fazer o mesmo. Exército do céu é uma referência simbólica ao povo de Deus. E especificamente está a falar de estrelas, especificamente está a falar de líderes espirituais do povo de Deus. Porquê é que eu afirmo tal coisa? Porque se me puderem dar um salto no capítulo 8 ao versículo 24, que nós já vamos lá, já vamos ler essa parte, porque tem interpretação de todas essas visões.
Reparem o que diz na parte final sobre este chifre pequeno, sobre este rei que irá surgir no futuro e que irá atentar contra o povo de Deus. Diz o seguinte, versículo 24, a segunda parte. Fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Por isso eu creio, aqui o exército do céu está-se a referir ao povo de Deus por causa da interpretação que Daniel recebe por parte do anjo. Estrelas na Bíblia, elas são usadas simbolicamente para representar os fiéis ou os líderes espirituais. Nós temos isso. Nós temos isso no próprio livro de Daniel. Por isso é que não são anjos. E podemos ter a certeza que está-se a referir ao povo de Deus, aos fiéis. Por exemplo, capítulo 12, versículo 3 de Daniel. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Estrelas, aqui falando dos fiéis. Brilharão para sempre e eternamente. Estrelas. No próprio livro de Daniel, é uma referência a fiéis. Em Apocalipse 1:20, reparem como a Bíblia usa esta mesma linguagem, numa literatura profética, que é o livro de Apocalipse, vocês não têm que abrir, e numa literatura apocalíptica, logicamente, uma literatura de revelação futura. Versículo 20. 1:20. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora, quem são essas estrelas que representam os anjos das sete igrejas? Quem são os anjos? A palavra anjo significa mensageiro. Eram os pastores, aqueles que transmitiam a palavra de Deus. Estrelas na Bíblia representam simbolicamente líderes espirituais ou fiéis. O que Daniel está a receber de revelação é que surgirá alguém no futuro, um rei, um poderoso, ímpio, perverso, que irá atentar contra o povo de Deus. Grandemente e perversamente. Reparem, versículo 11 e 12. O que é que diz, voltando a Daniel? Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Ele vai afrontar o povo de Deus e vai afrontar o líder supremo do povo de Deus. Quem é o líder supremo do povo de Deus? É aquele que é apresentado aqui como o príncipe do exército, o príncipe do povo de Deus. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. A palavra príncipe também pode ser traduzida como líder, como governante. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do povo de Deus. Aqui, claramente, é uma referência clara ao Messias, o líder supremo do povo de Deus. Aquele que no versículo 25 deste mesmo capítulo é mencionado, quando está a receber a interpretação das visões, é mencionado por parte do anjo como o príncipe dos príncipes. Sabemos que está a falar de Jesus Cristo. E temos aqui mais detalhes nestes versículos que eu acabei de ler, o versículo 11 e o versículo 12. Mais detalhes de como é que ele fará guerra contra Deus e o povo de Deus. Reparem, ele atacará o sacrifício contínuo. Ou seja, ele vai atentar contra o culto no templo. Vai proibir o culto no templo. Vai perverter o culto no templo. Mas também o santuário, diretamente. Não só as práticas do templo, mas também o próprio lugar do templo em Jerusalém será atacado. Atacado de uma maneira imoral, perversa. Também ele vai desafiar a autoridade do próprio Deus. Tudo isso é o que o texto nos indica. E ele vai fazer aquilo que lhe agrada. E o texto, de uma maneira aterradora, diz-nos que ele vai prosperar. Este agora é o novo poder
o poder que surge deste império mundial, o bode. Este poder novo poderoso a quem ninguém agora lhe pode fazer frente. E inclusive, o que nos é dito através da visão dada a Daniel, é que o povo de Deus irá sofrer grandemente nas suas mãos. Deus permitirá que ele seja bem-sucedido contra o seu povo. E nós ficamos sustemos agora a respiração. Imaginemos Daniel ouvir tudo isto. Imaginemos o coração de Daniel, perturbado, agitado, com toda esta revelação daquilo que estava no futuro para acontecer. Mas lembrem-se, como nós já vimos no livro de Daniel, quando tudo parece perdido, Deus intervém. Intervém de uma maneira misteriosa. Daniel ouve uma conversa entre aquilo que parecem ser dois anjos, no versículo 13 e 14. E o versículo 14 diz que este mal e este perverso têm um prazo de validade. O versículo 14 diz, quando é que, não é? No versículo 13 começa uma conversa entre aquilo que parecem ser seres angelicais, até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre esta transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Até quando irá durar toda esta perversão do culto a Deus, atentado contra o povo de Deus, afronta contra o nome de Deus? E versículo 14 diz, até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será restaurado ou reconsagrado. Esta é uma importante mensagem para nós. Qual é esta importante mensagem para nós? Nós vemos tanto mal a surgir, guerras, rumores de guerras, ficamos preocupados com o amanhã, com o futuro, com aquilo que irá suceder, como Daniel justamente também estava ao receber toda essa revelação futura. O nosso coração fica ansioso pelo imprevisível. Mas a mensagem de grande esperança e consolação que nós recebemos é que o mal tem um prazo de validade. Ele não vai durar para sempre. E aqui é mencionado que Deus conhece quando será o fim do mal. Depois do poder iníquo ser tirado da cena, ele será derrotado. O mal será derrotado. O mal tem um prazo de validade. O santuário será purificado, restaurado, reconsagrado. Outra vez o templo de Jerusalém. O culto a Deus. Sabem? Se nós fizermos as contas deste prazo que está aqui no versículo 14, este período se refere ao período exato de perseguição que houve contra o povo de Deus. Daniel recebeu a revelação futura dessa perseguição que iria haver. Nós já sabemos, olhando para trás na história, que já houve. Se refere a um período exato que foi executado por um rei poderoso, descendente do Império Grego, de 6 de setembro do ano 171 a.C. até 25 de dezembro do ano 165 a.C. Um total de 6 anos e meio. Deus disse que iria suceder isso e foi isso mesmo que sucedeu na história. Nós vamos ver agora, à continuação, quem é este rei poderoso que atentou contra Deus e o povo de Deus, mas todo o mal que ele cometeu foi debaixo da esfera da soberania de Deus para cumprir os propósitos de Deus, e Deus tem determinado o fim de todo o mal. E também o fim deste perverso chegou, porque essa é a história. E essa também nos aponta para a história final. A história do fim de todos os perversos e de todo o mal nesta criação. O mal tem um prazo de validade. Nós agora somos chamados, como povo de Deus, a confiar e em descansar. Mesmo que olhemos as notícias, que as coisas fiquem piores.
mesmo que possa desbloquear a Terceira Guerra Mundial, mesmo que tu sejas diagnosticado com uma doença, o mal de uma doença, não importa o amanhã, tu podes descansar numa coisa: o mal tem um prazo de validade. Ele não vai durar para sempre. E o Senhor irá fazê-lo desaparecer um dia para todo o sempre. É uma mensagem de grande consolo, de grande esperança. Vamos ver a tua interpretação agora com mais detalhes. Eu não vou pedir a vocês para se colocarem de pé novamente, podem permanecer sentados. Eu vou ler agora do versículo 15 até o versículo 27 para terminarmos então. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la. E vi alguém parecido com um homem diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém ele me tocou e me pôs em pé. E disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantarão no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sobre a sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Aqui agora recebemos a interpretação das visões. Daniel recebe a interpretação das visões e por isso podemos entender agora com maiores detalhes, com uma maior compreensão. Ainda em choque nós vemos que Daniel ficou a refletir profundamente para buscar entender tudo aquilo que tinha visto. Ele estava em choque. O povo de Deus iria sofrer. Ele não esperava isso. Ele esperava que tudo iria terminar após 70 anos de cativeiro no Império Babilónico. E a visão que recebe é que o futuro do povo de Deus será marcado por um padrão. Esse padrão é sofrimento. E esta é uma mensagem para nós. Eu sei que é diferente da mensagem que vocês ouvem em muitos púlpitos. Mas a mensagem para nós, nesta realidade caída, neste mundo caído, é que o povo de Deus irá sofrer. Foi assim ao longo da história, será assim no futuro. Ele tem incapacidade por si mesmo de entender a visão que tinha recebido. E este é um lembrete, uma lembrança importante para nós. A capacidade de Daniel que nós vimos nos primeiros capítulos do livro de Daniel não era de Daniel, não vinha de Daniel, vinha de Deus. Em tudo, todos são dependentes de Deus. E se podemos executar alguma coisa boa ou poderosa, alguma obra, é unicamente pela capacidade dada por Deus. É por isso que aqui vemos que Daniel não percebe visão. Ele que tinha interpretado para outros, agora não percebe. Até que Deus lhe auxilia. Porque todos nós devemos
estar conscientes que nós não conseguimos nada sem Deus. Daniel precisava de ajuda para entender esta visão. E vamos ser sinceros. Ao lermos o livro de Daniel, ao lermos o capítulo 8, nós também precisamos de ajuda. E graças a Deus que Deus mandou ajuda para Daniel e Daniel registou para nós tudo aquilo que aprendeu. Deus enviou o anjo Gabriel. É bem comum vermos no livro de Daniel, mas o mesmo também ocorre noutros livros da Bíblia, mas é bem comum no livro de Daniel vermos tanto no capítulo 7, no capítulo 9, como o capítulo seguinte, no capítulo 10, o aparecimento do anjo Gabriel. Só há 2 anjos mencionados na Bíblia, Gabriel e Miguel. Só 2. E o anjo de Gabriel, sempre que aparece, é para trazer uma explicação de algo, uma revelação e explicação de algo. Especificamente no livro de Daniel, então, é para trazer explicação. O anjo Gabriel. Versículo 17. Olhem o testemunho do encontro de Daniel com o anjo Gabriel. Quando ele se aproximou de onde eu estava, eu fiquei amedrontado, em pânico, e caí com o rosto em terra. O que é que podemos perceber facilmente através do testemunho de Daniel é que esta figura angelical, Gabriel, é uma figura gloriosa, é uma figura indescritível e é uma figura imponente. Daniel, diante do anjo Gabriel, tremeu, estava em pânico, amedrontado. Também continua Daniel a relatar não só o encontro, mas aquilo que Gabriel lhe transmitiu. No versículo 17, mas ele me disse, filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Aqui a referência a filho do homem é uma referência a Daniel. Porque isto é claro para nós. É Gabriel a falar com Daniel. E diz Gabriel que toda a visão que Daniel recebeu é uma visão que se refere aos tempos do fim, aos últimos tempos, ou ao tempo determinado do fim. O versículo 19 usa esta linguagem, além do versículo 17, não é? Reparem um pouco mais abaixo, nas vossas Bíblias, o versículo 19, e disse, eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. O que é que ao que se refere aqui Gabriel, o anjo Gabriel, Deus, ao tempo do fim? O que é que se refere aqui no capítulo 8 aos últimos dias? Será que se refere ao tempo da segunda vinda de Jesus Cristo? Eu creio que não. Por tudo aquilo que nós vemos no contexto, no capítulo 8, estes últimos dias, ou o tempo determinado do fim, apenas é uma referência a dias distantes no futuro. Em que tudo isto que Daniel tinha recebido revelação se iria cumprir. E nós podemos ter essa certeza, porque nós vamos agora entender com o desenrolar da interpretação da visão que estas coisas já sucederam. Todas já sucederam. Não há nova profecia futura para nós no capítulo 8. Já tudo sucedeu. E nós, como estamos deste lado da história, nós temos este entendimento e conhecimento privilegiado, olhando para o passado. Reparem, versículo 20, claramente nos diz que o carneiro dos 2 chifres é o rei da Média e da Pérsia. Então, depois do Império Babilónico, surge o Império Medo-Persa. Versículo 21 identifica claramente o bode como a Grécia. Isto é algo incrível. No tempo de Daniel, no tempo do Império Babilónico, quando Daniel recebe esta visão, a Grécia era um país pequenino. Mas como Deus conhece todas as coisas e tem o controle de todas as coisas e Ele é o único Rei Supremo, Ele transmite esta revelação a Daniel daquilo que iria suceder. Este país pequenino, imaginem Portugal, iria tornar o maior império do mundo depois do Império Medo-Persa. Nós vimos isso acontecer. Nós agora também sabemos quem é este chifre proeminente, este único chifre deste bode, deste império, o Império Grego. Quem é o fundador do Império? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande.
Alexandre o Grande foi algo fantástico. A velocidade dos seus exércitos apanhou por surpresa todos os reis e reinos. Em pouco mais de 10 anos, ele estendeu um império de um tamanho nunca antes visto. Mas, enquanto ele e os seus exércitos celebravam o seu retorno da conquista dos territórios entre a Caldeia e a Índia, ele chegou até à Índia. Alexandre o Grande subitamente morreu no ano 323 a.C., aos 33 anos de idade. Por isso é que diz que o chifre foi quebrado. E depois surgiram 4 chifres. Nós sabemos pela história que 4 chifres é uma identificação simbólica para 4 reis que surgiram depois da morte de Alexandre o Grande. E nós vimos que esses 4 governantes que emergiram dividiram o império que Alexandre o Grande tinha conquistado em 4 partes, 4 regiões geográficas principais. Esses 4 reis, esses 4 chifres, foi Seleuco I, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Dividiram o Império Grego entre os 4. Versículo 23 a 25 é-nos dado mais detalhes depois sobre o surgimento deste Império Grego, o surgimento de um novo chifre pequeno, que vem de um destes 4 reis, 4 reinos, regiões. Reparem aqui o versículo 23 a 25. Mas no fim do reinado deles, quando as transgressões tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sobre a sua mão com sutileza. Sem grande será e destruirá muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. A identidade deste rei que surgirá depois dos 4 reis que sucederam Alexandre o Grande, ela é conhecida por nós, com nome e apelido. Nós temos o privilégio de estar deste lado da história e saber que tudo isto já se cumpriu numa figura. Com segurança nós podemos afirmar que se refere a Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, porque Antíoco Epifânio é um título. Esse título é o Deus Manifesto. Ele próprio se intitulou o Deus Manifesto. Por isso será aquele que irá afrontar a Deus. Se irá colocar no lugar de Deus. Já sucedeu isso. Ele apareceu no ano 175 a.C. Ele apareceu no Império Seleucida e esteve no seu governo até à sua morte no ano 164 depois de Cristo. A história mostra-nos claramente também, através desta descrição, que Antíoco IV, Antíoco Epifânio, ele na verdade é um protótipo perfeito do futuro e final e derradeiro anticristo. Reparem, este chifre pequeno não é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Nós vimos que no capítulo 7 falava sobre o surgimento de um rei perverso, malvado, mas futuro escatológico, que ainda está por cumprir, porque irá ser descendente do 4º animal. Aqui nos diz que este chifre pequeno não é do 4º animal, é do 3º animal. Neste caso, o bode do Império Grego, ele descende do Império Grego. Por isso é Antíoco Epifânio. Mas ele é um protótipo perfeito do anticristo escatológico, aquele que será destruído também na segunda vinda de Jesus Cristo. Reparem as características dele, rapidamente. Uma aparência feroz.
Antíoco Epifânio é tido como alguém que discerne enigmas. Esta expressão enigmas, ela pode ser traduzida como fazer uso de artimanhas, intrigas, discursos obscuros, mistérios. Ou seja, ele irá conquistar o seu poder pela astúcia, pelo engano, por ser politicamente manipulador. É o protótipo perfeito do anticristo futuro que nós aguardamos. Nós vimos isso no capítulo 7. Ele não é apenas poderoso pela força militar, mas ele seria poderoso pela inteligência e pela capacidade de enganar. Ele terá grande poder, diz aqui o texto. Ele irá destruir terrivelmente. Ele irá prosperar. Ele destruirá os líderes, os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. Fará o engano prosperar sobre a sua mão com sutileza. Se engrandecerá. Ele se colocou no lugar de Deus. Ele próprio se deu o título de Epifânio, o Deus manifesto. Se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isto já sucedeu. Isto já sucedeu. Aliás, há um livro que é muito válido para nós termos como uma consulta histórica, que é o segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 11, e nos dá mais detalhes da brutalidade e da perversidade de Antíoco Epifânio contra o povo de Deus. E para vermos que tudo isso se cumpriu em Antíoco Epifânio, se cumpriu ali no tempo dos Macabeus, ali no segundo século antes de Cristo. Reparem o que diz o relato histórico daqueles tempos e daquilo que fez este perverso. Pouco tempo depois, o rei enviou um senador ateniense para obrigar os judeus a abandonar as leis dos seus ancestrais e a não viver mais segundo as leis de Deus. Também a profanar o templo em Jerusalém e chamá-lo o templo de Zeus. Também, reparem, dura e penosa em extremo foi a avalanche do mal, pois o templo ficou cheio de promiscuidade e dos festins dos gentios que se envolviam com prostitutas e tinham relações sexuais com mulheres no templo. A profanação do templo. Isto sucedeu no tempo de Antíoco Epifânio. O povo não podia mais guardar o sábado, nem observar as festas dos seus ancestrais, nem sequer confessar ser judeu. Tudo isto, mais detalhes relatados. Pelo tempo nós não podemos ver, mas reparem, todos aqueles que se recusavam a adotar a mesma política, eles eram mortos. Todos os judeus que se recusavam a adotar os costumes gregos. Foi um tempo terrível para o povo de Deus. Mas, quando tudo parece perdido, o texto diz-nos ao final do versículo 25. Mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Sem intervenção de mão humana, porque ele foi destruído pelo próprio Deus. Antíoco Epifânio morreu no ano 164 a.C., enquanto participava de uma campanha militar, e ele morreu com uma terrível doença natural nos intestinos. A bruta e terrível doença. Nós temos aqui em Antíoco Epifânio um perfeito também protótipo daquele que será o anticristo futuro. Este rei malvado e perverso que irá afrontar a Deus, que irá enganar a muitos e que irá também perseguir o povo de Deus. Mas nós somos relembrados que ao vermos isso a suceder e a surgir, e tudo a preparar-se para o mesmo, para agora o surgimento deste novo rei perverso, malvado, ímpio, iníquo, tal como nos relata Paulo, nós somos relembrados que Deus vai intervir para salvar o seu povo, tal como já fez no passado. Deus o fez para livrar o seu povo das mãos de Antíoco Epifânio e o destruiu. E tal como ele prometeu que irá fazer também com o malvado perverso que vai atentar contra o povo de Deus no futuro. Isso sabemos porque o apóstolo Paulo fala sobre o mesmo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo
8. Diz assim a palavra de Deus. E então esse ímpio será revelado. Esse ímpio futuro. Este Antíoco Epifânio futuro, escatológico, que ainda está por vir, que ainda aguardamos. Ele será revelado. Mas reparem o que irá acontecer. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Daniel recebeu a visão. É dito a Daniel para guardar essa visão, porque ainda faltavam muitos dias até a mesma se cumprir. Para Daniel, quando recebeu essa visão, foi no ano 550 a.C. E tudo aquilo que estava prestes a cumprir até ao ano de Antíoco Epifânio, até ao ano 175 a.C., ainda faltavam aproximadamente 375 anos. Reparem a reação de Daniel. Diz o texto, o último versículo do capítulo 8, e eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. A revelação recebida foi tão devastadora, tão perturbadora para Daniel, que ele desmaiou, perdeu os sentidos e ficou doente por vários dias. Como esta visão perturbou ele emocionalmente. E a reação é completamente compreensível. Porque a revelação que ele recebe é a revelação também que nós recebemos. Que o povo de Deus irá no futuro experimentar mais e maior sofrimento. Esta é uma mensagem clara das Escrituras para nós. Há um padrão em todas as épocas para o povo de Deus ao viver nesta realidade caída, neste mundo caído, nesta nossa peregrinação. Há um padrão aqui na Terra para nós. O padrão comum e transversal para o povo de Deus é sofrimento. Sofrimento. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Jesus Cristo disse, se me perseguiram, também vos perseguirão. Em Atos capítulo 14, versículo 22 diz, é necessário que por muitas tribulações entremos ao reino de Deus. Há um padrão que nós devemos esperar, comum para todos os povos, todas as épocas. O padrão futuro para nós é sofrimento. Porque vivemos num mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, um mundo cheio de maus e cheio de mal. Mas na mesma medida que nós conhecemos qual é o padrão para o povo de Deus ao longo da história, nós também temos uma promessa. Qual é a promessa para nós? Qual é a promessa para todas as gerações do povo de Deus? A promessa é que no fim e no tempo determinado, todo o mal contra os santos, contra o povo de Deus, será destruído. Chegará ao fim sem intervenção humana, pelo poder de Deus. O mal tem um prazo de validade, irmãos. Igreja, a última palavra neste mundo não pertence ao carneiro. A última palavra não pertence ao bode. A última palavra neste mundo e em todas as coisas pertence ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Cordeiro é quem tem a palavra final sobre o pecado. O Cordeiro é quem tem a palavra final sobre a morte. O Cordeiro é quem tem a palavra final sobre Satanás. O Cordeiro é quem tem a palavra final sobre o mal. Como João Batista, quando viu Jesus Cristo diante dele, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tal como nós temos um vislumbre futuro que nos deve encher de esperança, em Apocalipse 17, versículo 14, nós vemos que o que esperamos é a vitória final do Cordeiro e de todo o seu povo. Apocalipse 17, 14. Quando surgir este chifre pequeno, esta besta, o anticristo futuro, escatológico, que ainda aguardamos, quando surgir, irá-se afrontar o príncipe dos príncipes, o Messias, o Cordeiro de Deus. Reparem o que diz Apocalipse 17, 14. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá.
pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Que grande esperança nós temos. Conhecemos o futuro, conhecemos que o Senhor reina em todas as coisas e conhecemos quem tem a palavra final nas nossas vidas, no povo de Deus, na criação, em todas as coisas, sobre o mal, sobre os maus. É o Cordeiro de Deus. Descansemos nele. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela esperança que nós temos, Senhor. Que as nossas almas possam ser sempre encorajadas, sabendo que tu és o Rei Supremo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso o mal tem um prazo de validade neste mundo. Ele será destruído para todo o sempre, Senhor. Também, Pai, a esperança maravilhosa que nós temos no teu Cordeiro, Pai, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, Pai. Senhor, que essa seja a esperança de cada coração aqui, que possam abraçar a Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e para a salvação eterna das suas almas, Senhor. Enquanto isso, Pai, enquanto vivemos nessa peregrinação, que não nos assombremos com o que aconteça, Senhor. Que os nossos corações, Pai, possam resistir ao medo, à ansiedade e possamos descansar, que já conhecemos qual será o final e quem tem a última palavra e terá a última palavra em todas as coisas. É o Cordeiro, Senhor, que vencerá e nós venceremos juntamente com ele, Pai.